E aí, pessoal, então nessa aula a gente vai estar tratando de algo muito importante aqui na nossa API. Então, até esse momento, os nossos endpoints aqui estão públicos, né? Então, por exemplo, o create user é como se fosse um register. Então, esse não tem um grande problema de ser público. Mas os outros, por exemplo, para mim pegar o detalhe de um usuário, isso já é uma informação um pouco sensível, né? Então, num ambiente de desenvolvimento mais comum aí, geralmente esses endpoints aqui, eles vão ser privados, não vão ser públicos. Então, nessa aula a gente vai estar adicionando aí uma camada de autenticação. Vamos começar criando o endpoint aí de login e talvez na próxima, ou se der tempo nessa mesmo, a gente vai estar implementando as validações para que um usuário não autenticado não consiga acessar os endpoints que ele não deve acessar. Vamos começar instalando dois pacotes aqui, que vai ser basicamente o Fastify JWT e o Fastify barra cookies barra cookie. Então, esses dois pacotes vão estar ajudando a gente aqui na na autenticação da nossa API, né? Vamos esperar instalar aqui. Instalando, perfeito, foram instalados. E a gente tem que registrar eles aqui. Então, app.register. Vou importar aqui em cima os dois. Pode ser aqui embaixo de cores. Então, import Fastify JWT from Fastify JWT. E import Fastify cookie from Fastify cookie. Vamos começar registrando aí o JWT. E a gente tem que passar um secret aqui para ele, como um parâmetro. Vamos dar um tab, não tem aqui o JWT secret, mas vamos adicionar aqui. Então, é um string, é obrigatória. Já vamos adicionar lá no nosso example. Aqui tem que ser um negócio bem cabuloso. Então, até gerar outra aqui, né? Perfeito, já está sendo pego aqui. E vamos registrar os cookies também. app.register Fastify cookie. A gente também passa um secret aqui. Pode ser o secret. E vamos passar um hook aqui também, que vai ser pré-handler, certo? Perfeito. Agora vamos criar o nosso endpoint de login. Pode ser em users mesmo, né? Tá relacionado. Pode ser authenticate.ts. Aqui vai ser mais ou menos o que a gente tem nos outros. Dá pra gente copiar o create aqui. Authenticate. A gente precisa do nome do e-mail e da senha, na verdade, né? E não preciso, na verdade, colocar um mínimo aqui. É uma dica aí pro hacker que as senhas vão ter no mínimo 6 caracteres. Então vamos ajudar ele. E como a gente fez essa injeção aqui do Fastify JWT, aqui no request a gente pode pegar o seguinte. Na verdade, a gente vai gerar um token, né? Vai ser rec.jwt. Opa, rec.jwt. Sign. E aqui a gente passa o sub, que a gente ainda não tem. E só o sub.
Daí, obviamente, a gente pulou uma etapa aqui que é autenticar o usuário, né? É verificar se ele é um usuário autêntico. E basicamente a gente vai pegar ele aqui, await prisma.user. Não lembro se o e-mail aqui é único pra gente. É único. Então pode ser um find unique. E o where a gente passa o e-mail. Pô, já tem user aqui em algum lugar? Ah, aqui. Então não precisamos mais disso. E aqui tá dando erro no JWT, porque a gente tem que tipar o Fastify. Então como é que a gente faz isso? A gente cria um novo arquivo aqui em @types barra fastify.ts e aqui basicamente a gente vai dar um declare module fastify e calma lá. E aqui eu vou dar criar uma interface, na verdade, fastify request, que vai ter JWT e o JWT vai ser JWT lá de dentro do fastify JWT. E aqui eu dou um export interface fastify instance. Não precisa ter nada por enquanto. E para já ajudar a gente, dentro do nosso token a gente vai ter um user. Então já dá para a gente criar aqui o tipo desse user, né? Então user payload, que vai ser basicamente esse JSON aqui. Então vai ter só sub por enquanto, vai ser um string. E aqui eu dou um declare module, agora sim fastify JWT, interface fastify JWT. E aqui eu vou ter user, vai ser user payload, certo? Então aqui já parou de dar erro no nosso JWT, aqui eu boto user.id. Se não tiver user, né, eu já estouro um erro. Se not user, a gente já dá um throw aí. Throw new. Vamos criar também já, aproveitar o embalo e criar uma nova pasta aqui de errors. E dentro dela, vamos criar um erro base aqui, root.js, que vai exportar basicamente uma classe root error extends error. Só isso. E a partir dele a gente vai criar os outros erros. Então, resource not found, error.ts. E aqui basicamente a gente vai exportar uma classe resource not found error, que estende root error. E no constructor, a mensagem aqui pode ser opcional. E se a gente não tiver uma mensagem, vira isso daqui. Vamos só importar o
root error, perfeito. Ah, que pode ser em português mesmo. Recurso não encontrado. E agora a gente só estoura esse erro aqui e passa a mensagem adequada. Usuário não encontrado. Só que qual que é o problema disso? O cara pode tentar fazer um brute force aqui para tentar descobrir o nome do usuário, né? Então, nessa parte de autenticação, o ideal é que a gente sempre retorne a mesma mensagem para quando a gente não encontra o usuário ou para quando ele erra a senha. Então, a gente coloca aqui falha ao autenticar e-mail sem inválidos, perfeito. E agora a gente tem que bater se a senha do cara tá correta, né? Como é que a gente faz isso? A gente dá, pode ser um is password valid, await, daí a gente vai pegar lá do bcrypt, que é o que compare com a password que a gente está recebendo e o user password hash. Daí, se não for válida, a gente pode criar um novo erro aqui. Invalid credentials error. Invalid credentials error. E a mensagem, como isso aqui é mais específico, a gente coloca essa exata mensagem aqui. Então vamos lá. A mensagem vai ser essa. E aqui a gente vai dar um throw new invalid credentials error. Só que como a mensagem default já serve pra gente, a gente não precisa passar outra aqui. Então se deu certo aqui o match, né? A gente não só continua, segue o jogo. E a gente precisa injetar esse token aí, dá pra gente. Uma das formas mais seguras hoje é usando cookies, né? HTTP only. Então é isso que a gente vai estar fazendo. Então a gente vai dar um res.setCookie da nossa biblioteca aqui que a gente está utilizando, Fastify Cookie, né? E o nome pode ser Access Token. Aí o valor vai ser o token, né, que a gente acabou de gerar. E a gente precisa passar alguns parâmetros aqui que vão trazer mais segurança para nossa API. Então, o path, a gente pode deixar um path genérico por enquanto, barra. HTTP only, a gente deixa true. Security, dá pra gente deixar isso aqui mesmo. Same site, a gente pode deixar lax. E max age, isso aqui depende muito. Por exemplo, se você tem uma política aí de refresh token, é interessante tu deixar isso aqui com o mínimo de tempo possível. Mas como a gente não vai trabalhar nessa funcionalidade por enquanto, vamos colocar para 1 hora. E aqui é isso. Vamos colocar o status aqui como 200. E no send a gente pode mandar aí o nosso user e exatamente passar o password hash como undefined. Vamos registrar essa rota aqui, né? Então, post barra login authenticate. Vamos lá para o nosso postman. Ctrl D para duplicar. Vamos jogar por primeiro aqui, né? Aqui vai ser login.
barra users barra login. Ah, opa, só e-mail password, send, internal server error. O que que aconteceu? Ah, cannot read properties of sign. Ah, hack JWT sign. Tem algum furo aqui, será? Tem sim, tem um detalhe aqui que a gente esqueceu. Então aqui a gente colocou o Fastify Cookie, mas entre aqui os dois a gente precisa adicionar o pré-handler, que é o que vai injetar aí o JWT na nossa request. Então, pré-handler, aqui a gente tem hack, has eu acho que a gente não usa, e next. Hack.jwt vai ser igual a app.jwt. E aqui a gente retorna next. Então vamos lá testar. Send. Estamos logado. Vamos ver os cookies. Tá aí o nosso token. Então essa aula já ficou um pouco longa. Na próxima aula a gente vai estar adicionando o Meter aí, que vai autenticar, validar se o nosso usuário está realmente autenticado. Então, até a próxima aula.